Oi, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai continuar o assunto das conditionals. Importante falar pra você, ó, se você não assistiu a zero, mas eu já sei, né? Assista, veja o que eu falo lá, porque é importante a gente ter uma noção desde o começo, mesmo que você ache que só precise de uma, assista, porque você vai se embananar comparando com o anterior e comparando com a que vem depois, sem nem perceber. Então, confia, assiste, e se você já assistiu, agora a gente vai continuar. Perceba que quando a gente está falando de conditionals, condicionais, a gente tem uma frase que é condicionada a outra, um tipo de condição if, que é o nosso se do português. Às vezes a gente até fala, né? Quando chover, quando chove, eu tiro a roupa lá de fora. É uma conditional, usando o quando. Então, às vezes dá para usar outras palavras, assim, tipo quando. Mas geralmente a gente fala o se. O que acontece? Em português, a gente já é acostumado a usar desde quando a gente nasceu. A gente vai aprendendo a usar e vai falando. E mesmo assim, às vezes a gente fala errado. Quando a gente aprende um assunto novo em inglês ou em um outro idioma, você vai perceber que assim, no começo você vai ficar muito perdido, porque é muita coisa, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que ficar. Eu já consigo falar com fluidez, eu vou ter que ir de novo parar para ficar pensando antes de falar, sim, criatura, porque repara que o nativo, de fato, ele fala sem pensar, porque ele já tem anos que ele vê outras pessoas falando essa estrutura dessa forma e ele vai catando certos conhecimentos que ele não percebe do subconsciente, que só a situação, só o contexto pode realmente responder. Que nem uma pessoa que acabou de tirar a carteira e uma pessoa que já tem 10, 15, 20 anos dirigindo. São formas de dirigir diferentes. A pessoa que acabou de tirar não vai ficar prestando mais atenção, não vai ficar muito mais ligado, parando para pensar em cada movimento, no motivo de cada movimento. É a mesma coisa, gente. Então, se você ainda não tem 10, 15 anos, 5, 10 anos, 15 anos de inglês, no começo você vai sim precisar ficar parando um pouco e não é retroceder. Repara aqui, toda vez que você chega num nível, talvez seja por isso que você chegou nesse nível, você chegou nesse vídeo, porque você quer subir de nível. Toda vez que você quer subir de nível, você precisa subir o nível do seu conhecimento e junto com ele a prática desse conhecimento novo para sua fala ficar equiparada. Então, precisa fazer isso. E toda vez que você sobe o conhecimento, essa prática no começo é que nem quando você está dirigindo, acabou de tirar a carteira, precisa ficar se lembrando o tempo todo de passar a seta agora por causa disso, de fazer tal coisa por causa. É a mesma coisa, então você vai precisar assim no começo. Antes de falar, não, agora eu quero falar de uma hipótese. A estrutura é if com present, if past. Beleza, vamos lá. E usa. No começo vai demorar esse tempo que eu parei aqui agora. Mas se você seguir como tem que ser feito, ao invés de ficar tentando da sua cabeça só porque você viu o assunto uma vez, aí eu vou falar aqui e vai ter que estar certo, e se eu errar, eu sou horrível. Não tem nem lógica, não tem como. O nosso cérebro funciona assim. Então, passamos esse momento inicial, tem que praticar, gente, e tem que ficar se lembrando, e vai demorar um pouquinho. Aos poucos você vai ver que o seu tempo de raciocínio vai se encurtar. Então, como é que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar como eu fiz com a zero. Eu vou te ensinar aqui na First o uso, ou seja, quais as situações e qual a estrutura que a estrutura verbal da primeira frase, a estrutura verbal da segunda frase, né, a causa e a consequência, para esse tipo de situação. E eu vou ficar hoje comparando muito com a zero. Quando você for assistir o vídeo da zero, da segunda, da 2, eu vou comparar muito com a um. E quando eu assistir a 3, igual. Porque você vai reparar que é muito. Não é nem que é sutil ao mesmo tempo que não é sutil a diferença da zero para um, mas é muito fácil da gente errar entre a zero e a um. É muito fácil a gente errar também entre a 2 e a 3. E o diferencial entre elas é parecido. Quando a gente viu
a zero. Eu tava falando, o que é condicional zero? A gente fala para fatos, né? Então a gente fala tipo, se molhar, se chover, molha a roupa. Se eu soltar, cai. Se presente, presente. If present, present. Então, mas perceba que é uma aula, presente é um tempo verbal simples. Sim, mas as próximas estruturas vai ficando mais difícil. Então, conditionals é para quem já é intermediário para cima. Se você está começando, não é para ver isso agora. Você tem que ver ainda presente, ainda tem que ver o passado que eu vou falar. A gente vai usar passado, vai usar presente perfeito, vai usar outras coisas. Então, se eu falo de fato, a água derrete perto do fogo. Water, água não, né? O gelo. Ice cube melt, the ice cube melt close to fire. Water boils if you heat it. Água borbulha se você aquece. Frases de fatos. Repara como essas frases nada têm a ver com a sua vida. Nada tem a ver com se você botou água para ferver ontem ou se você vai pegar um cubo de gelo e deixar perto do fogo amanhã. Nada tem a ver se você está imaginando se você tivesse pego o cubo de gelo ontem ao invés. Não tem nada a ver com a sua vida. É o fato pelo fato. Então, quando a sua comunicação. Ah, Tadeu, mas o certo não seria dizer se chover, as roupas vão molhar? Então, se if it rains, the clothes will get wet? Sim, também. Depende do contexto. Aqui já é o que a gente vai ver hoje. Se a gente está falando de uma possibilidade futura, ou seja, algo que é relacionado à nossa vida, possibilidade futura, dentro do seu futuro ou do que você conhece como sua realidade do mundo. Se é isso que você quer comunicar, aí sim é com essa estrutura de futuro que eu já vou escrever. Só estou dando o geralzão. A gente já viu o quadro branco. Então, aí sim você vai usar essa estrutura. Então, perceba que a diferença entre falar if it rains, the clothes get dry, get wet. E if it rains, the clothes will get wet. É só o will. Mas a diferença de comunicação, as duas estão corretas. É que na primeira talvez seja um contexto de ensinar sobre chuva e sobre molhar para uma criança. Você está ensinando. É o fato pelo fato. Você não está falando especificamente daquelas roupas dali da vida de vocês. É o fato pelo fato. Você está dando aula e você está falando para os seus alunos que a água ferve na temperatura de 100 graus. Você não está falando de uma água específica que você está aquecendo agora. Então, water boils at 100 degrees temperature. Igual no português. A água aquece e não vai aquecer. E não aquecerá. Repara que quando a gente traz para o futuro, a gente já traz para nossa vida. Se eu falar água aquecerá, automaticamente você pergunta: que água? Não, essa aqui que eu estou fazendo para o café. Então, essa estrutura que a gente vai ver agora, o uso dela é para possibilidades futuras e ela é muito coligada com a nossa própria vida. Quando a gente vê a 2, a segunda, na verdade, a second e a third, que é a 2 e a 3, a gente vai ver que elas também seguem esse padrão. Uma é como os fatos não têm relação com a nossa realidade, com a nossa vida, com o que tá pra acontecer, o que já aconteceu, não tem, é só o que é, e a outra tem relação. Vamos ver agora como é a estrutura que eu tô falando as frases, como é a estrutura para possibilidades futuras. Future possibilities. Ups. Ups. Agora sim. Aí eu vou botar assim embaixo, ó. Related to our life. Our lives.
related, connected to our lives. Vai copiando aí também, tá? Vou botar a frase, você vai reparar os padrões, depois eu te falo. If it rains. Embaixo, if you practice. Opa. Depois, if she comes. Opa. Então, o if, assim como na zero, a frase que vem com o if, e é importante pensar sempre assim. If present, if não sei o que lá, porque essa ordem pode inverter. Eu posso falar the clothing will get wet if it rains. Tanto faz. Botei assim porque botei assim. Então é importante conectar o if. A frase que vem com o if para possibilidades futuras também está no presente. Afinal, a causa está no presente e a possibilidade que é futura. E aí a possibilidade é, ó, futura, will get, will master, will love. Tranquilamente eu poderia falar, ao invés de the clothing will get wet, eu posso falar is going to get wet. Mais ou menos, tá? Porque is going to a gente também usa para futuro, né? Tanto o will quanto o be going to. Mas o be going to, ele é menos sobre possibilidade futura e sobre algo mais certo no futuro. Então acaba que nem usa tanto, mas usa também, tá? Então pode ser em todas aqui, poderia ser, né? You are going to master the conditionals, they are going to love it. Também poderia ser, mas com will é mais comum. Então, eu vou colocar aqui embaixo os com will por ser mais comum e é mais fácil pensar assim do que pensar futuro. Então é mais fácil pensar if present will verbo do que if present future. Mas se você achar que fica mais fácil, você, em vez de colocar will verbo, você põe future. Ah, teacher, eu tô de boas com future já. Eu me lembro como é a estrutura. Eu sempre lembro de botar o verbo depois do will. Então, não precisa botar will verbo, pode botar só future mesmo. Essa é a estrutura. Quando a gente estava falando da zero, lembra que era if present, present de novo? Afinal, é o fato pelo fato, não tem conexão com a sua realidade para ter qualquer outro tipo de outro tempo verbal que não o tempo verbal dos fatos. E rotina, present. Agora já tem relação. E o que é que você vai fazer daqui para frente para praticar? Vai seguir. If you practice as I say, you will master the conditionals. Não é não para tentar fazer frase sem nenhuma referência. Gente, no começo, se olhe tal qual uma fórmula, como se estivesse pescando mesmo. Pô, agora, com intenção. Se você percebe, se você errar enquanto você está fazendo a frase, das duas, uma. Ou você nem errou e você só tá se subestimando, tá certo. Porque se você seguir, se você olhar, vou falar if present, present. Então, if I study, I pass. Não vou botar will, porque é essa estrutura. Pronto. Faz, já que agora a frase é da zero. Faz com a estrutura da zero. Sabe? Tipo assim, olhando e fazendo. Se você fizer assim, provavelmente vai estar certo. Pra estar errado, vai ser o segundo caso, vai ser só se na verdade você queria falar uma frase que na verdade era possibilidade futura, como seria o meu caso agora, if you study, you will pass, acho que era essa, sei lá, que é uma frase muito mais conectada a algo de fato da vida de alguém do que a um fato pelo fato, né? Então pode ser que o problema seja esse. Então, se errar, é provavelmente porque você usou uma estrutura
quando na verdade a sua frase era uma outra situação. Por enquanto que você ainda não assistiu a segunda conditional, pode ser que talvez você troque com a segunda ou com a terceira. Então, tente muito antes de pensar na sua frase, fazer assim, ó, pô, possibilidades futuras. Deixa eu pensar aqui na minha vida. Aí, se você se perceber falando qualquer coisa no passado, em português, qualquer coisa no passado, já tá errado. Não é essa frase que a gente quer. Se for tipo assim, se eu estudasse, eu passaria. Não. Isso nem parece possibilidade futura, mas não é. A gente vai ver isso depois. Então, se você perceber falando qualquer coisa de passado, não é isso que a gente quer. É if, presente. Se algo acontece agora, se algo nesse presente é a causa, no futuro a possibilidade é essa. Então, pratica daí um pouquinho, faz algumas frases e depois você já vai assistir logo o vídeo da second, amanhã ou próximo. Que quando você for praticar, você pratica com a consciência de todas elas. Aos pouquinhos, você vai desmistificar. No começo é muita coisa, sim, porque perceba que você está combando um monte de um tempo verbal. Não é um monte, né? Dois por conditional, mas depois vezes 4 dá 8. Então você vai fazer um bom combo aí, realmente é muita coisa. Mas quando você passar, meu filho, o seu inglês vai estar, ó, porque é uma parada que é muito usada no dia a dia. Parece que não, mas você vai começar a perceber, tá? Então confia no processo. Você já superou um monte de coisa, você vai superar isso também. Deixe seu like, eu esqueci de pedir antes. Deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa um comentário também. Manda frases aqui que você criou também, beleza? Bye!